Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Representando, nessa oportunidade, o Poder Executivo Municipal, venho apresentar o relatório de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, LRF, que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na Comissão Mista Permanente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Dessa forma, com base em demonstrativos, passaremos a análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho anual da execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre de 2025. Os dados são originários do relatório resumido de execução orçamentária bimestral e do relatório de gestão fiscal quadrimestral, estabelecidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal e dos balancetes da receita e despesa do sistema contábil do município de Ipiranga. O nosso primeiro ponto dessa audiência são as receitas. Nós podemos observar através da planilha que as receitas arrecadadas até o mês de abril de 2025, entre essas receitas, compreende-se a receita de capital e as receitas correntes, elas totalizaram uma arrecadação de 34 milhões e 900. Desse montante, o município encerrou esse primeiro quadrimestre com 37,92 da previsão atualizada para 2025. Passando para as receitas correntes. As receitas correntes elas são provenientes dos recursos que são arrecadados pelo município através de impostos, taxas e transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nessa categoria 32,9 milhões, o que representa uma realização de 38,13% da prevista. Entre as receitas correntes, nós podemos destacar as receitas tributárias. Essa receita são provenientes de IPTU, ISS, ITBI, Imposto de Renda e taxas. Também as multas administrativas e indenizações. Desses valores, o percentual maior dessas receitas foi do IPTU, visto que a primeira parcela teve seu vencimento, a primeira parcela e a cota única teve vencimento em abril. Também o ISS, ele teve maior arrecadação de montante em valores, que representou 38,58% de todas essas receitas. Destacam-se também o imposto de renda, que teve 27,68% de arrecadação, totalizando 723 mil. O ITBI depende muito da aquisição de terrenos no município. Teve uma arrecadação de 422 mil no período, o que corresponde a 42% da previsão. As outras receitas que decorrem de multas administrativas, contratuais, judiciais, indenizações e restituições foram realizadas um montante de 526 mil, o que corresponde a 44,42% da receita total. Também dentro das receitas correntes, nós temos as transferências correntes, que são a maior contribuição para a arrecadação do município. Entre essas receitas, elas tiveram um montante de realização de 37,40%, o que em dinheiro nos dá 30 milhões e 600 mil reais. O FPM, ele teve 33,77% da previsão realizada, o que corresponde a 10,8 milhões. O ICMS, ele arrecadou um valor nesse primeiro quadrimestre de 9,5 milhões, o que representa 35,23% do previsto. O Fundeb, ele teve uma arrecadação de 4 milhões e 600 mil, um percentual de 41,39%, acima do esperado para o período. As outras transferências constitucionais, elas referem-se a royalties minerais de petróleo, o transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que são PENAE, PENAT, a Salário e Educação, as transferências para o SUS e as transferências para assistência social, eles tiveram um percentual realizado de 15,76%, o que representa 3 milhões. Receitas de capital, elas são as receitas provenientes de investimentos, empréstimos ou repasses vinculados do governo, que são para modernização e despesas de investimento. No primeiro quadrimestre de 2025, foi realizado um percentual de 45,72%, o que em valores representa 583 mil reais.
As transferências de capital, elas totalizam apenas 541 são provenientes das transferências da União e convênios, que são para cumprir pagamento de obras que já estão, a maioria já estão sendo executadas ou os bens já foram entregues, são empenhos do ano anterior. Né? Podemos destacar aqui para o FNDE. Do FNDE foi um repasse para a aquisição de um ônibus escolar de 469 mil. CECID, que é uma parcela da restauração da Casa da Cultura, 3.176, uma obra que já iniciou-se anteriormente. E da criança e do adolescente, que é para uma construção de uma creche, teve o repasse já de 68.900. Essa ainda está em fase, essa construção da creche está em fase ainda do termo de convênio para assinatura com o órgão repassador. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, ela serve de base para cálculo do limite de despesa com pessoal e também para operação de crédito. E ela está prevista na Lei da Responsabilidade Fiscal. Ela tem atingiu uma cifra, um montante de 87,5 milhões, ajustadas para o cálculo do índice pessoal, e 89 milhões para cálculo do limite de endividamento. Na tabela a seguir, ela nos é mostrado, né, o percentual dessas receitas e qual o valor considerado tanto para o endividamento quanto para a despesa com pessoal, para fazer o cálculo de ambos. Agora o Fabiano, que é o contador municipal, vai passar para a aba das despesas. Boa tarde a todos. Agora, iniciando o relatório sobre as despesas. Inicialmente, as despesas totais, a realização liquidada, que é o que já foi recebido, já foi entregue serviço, no primeiro quadrimestre de 2025, totalizou 28 milhões e 500 mil reais. Isso considerando as 23 milhões e 770 mil de despesas correntes e 3 milhões e 100 mil de despesas de capital. As despesas correntes é uma categoria econômica que contém registro de despesas de caráter permanente e continuado da atividade governamental. Até o primeiro quadrimestre de 2025, as despesas correntes somaram 23 milhões e 700 mil reais, representando uma realização de 26,33% do valor fixado. Só abrindo um parênteses aqui, quando você fala de receita e despesa, lá quando a gente estava falando de percentual, tudo que tiver acima de 33,33% já arrecadou acima do esperado no quadrimestre. E a receita, 26,33%, ainda ela não foi executada 33,33%, né? Então, assim, mas isso aqui ele vai ocorrer até o final do ano, temos 13º e tudo mais, ele acaba equacionando isso daqui, mas isso não é um problema, é na verdade uma análise de como que fica, como a gente vai ver ali as partes da superávit e déficit orçamentário. As despesas com o pessoal, né, aqui incluindo nas despesas correntes, as despesas de pessoal e encargos sociais totalizaram 11 milhões e 300 mil reais, correspondente a 28,46% do orçamento para essa despesa anual. Os juros e encargos da dívida, que englobam pagamentos de juros e outros encargos de operação de créditos internos e externos, somaram 1 milhão de reais, correspondente a 40,05%. As outras despesas correntes contemplam gastos relativos, em sua maioria, à manutenção da administração do município, que é combustível, outros materiais de consumo, terceirização, contratação de pessoal terceirizado, mão de obra. Foi liquidado 11 milhões e 400 mil reais, correspondente a 23,81% do fixado para o ano. Já as despesas de capital atingiram um montante de 3 milhões e 100 mil reais, correspondente a apenas a 30,52% do previsto no ano. Lembrando que as despesas de capital aqui, na grande maioria, aqui já foi então liquidado 3 milhões e 100, mas existe também o pagamento dos restos a pagar, que a gente tratou sobre as receitas que entraram ali, que obra, por exemplo, e outras obras, ele entra de acordo com as medições, com a evolução das obras. E
como a aquisição do ônibus, por exemplo, ele entrou só a receita, já está aqui a dotação orçamentária, mas ainda não foi executado porque recém entrou e também está em trâmite de ajustes que são necessários fazer. Essa categoria constitui, então, o grupo de investimentos no valor de R$ 2.900.000, então, e a amortização R$ 219.000. No primeiro quadrimestre de 2025, houveram repasses baixos da receita de capital, né, ainda, onde na sua maioria foram utilizados para pagamento de restos a pagar, como eu falei anteriormente. O resultado orçamentário. Aqui um comparativo das receitas e despesas. Então, observa-se que as despesas foram realizadas empenhadas nesse caso. Aqui a gente, quando estava falando ali anteriormente sobre despesa, considerava a despesa liquidada, né, que são já os recursos recebidos, que são serviços recebidos e materiais já comprados. Aqui, para fazer esse comparativo, a gente considera as despesas empenhadas, porque ele vai fazer um comparativo da receita e despesa no orçamento. Então, observe que as despesas foram realizadas, empenhadas em um percentual de 44,27%, ao tempo que as receitas foram arrecadadas no montante equivalente a 38,05% do total previsto para o ano de 2025. Empenhou-se mais que o valor arrecadado, mas nesse caso existem muitos empenhos que são pagos mensalmente e foram empenhados o valor global, bem como os valores de arrecadação da receita de capital, que são transferidos de acordo com a execução de obras e muitos ainda, na sua maioria, são obras que foram empenhadas anteriormente, também frisando o que a gente já tinha falado. Então, quanto ao resultado corrente do município, encerrou o primeiro quadrimestre com déficit corrente de R$ 10 milhões no total, né, considerando uma receita corrente de 33 milhões, uma despesa corrente de 38 milhões, a receita de capital de 583 mil e despesa de capital de 5 milhões e 400 mil reais. Então, fazendo um adendo também à especificação do Fabiano, o que acontece nesse resultado orçamentário? Nós temos ali as receitas correntes, como ele já explicou, ela entra mensalmente, né? Nesse primeiro quadrimestre a gente teve a execução dela em 32 milhões, mas as despesas, elas aqui no resultado orçamentário é considerada empenhada. O que é a despesa empenhada? É aquilo que a prefeitura já se comprometeu a pagar e honrar o pagamento até o final do ano. Por exemplo, contas de energia elétrica, saneamento, Sanepar, internet, monitoramento, feito o empenho dela anual, para 12 meses, e os pagamentos são gradativos, né, mensais, como o Fabiano explicou. Por isso que no primeiro quadrimestre tem essa diferença do resultado orçamentário, porque muitas despesas são empenhadas durante o ano e vão dilatando os valores durante os meses para pagamento. Então, isso é perfeitamente possível. Há uma previsão de arrecadação, a qual pode ser executada, né, empenhando e já deixando todos os contratos de forma global empenhada. Passando agora para as despesas com pessoal e limites, a despesa com pessoal e encargos, que sempre apresentou um item mais significativo do conjunto das despesas, se manteve em relação à receita corrente líquida dos 12 últimos meses, apresentando abaixo do limite prudencial, continuando com bons resultados. E no artigo 22 da LRF define que o limite máximo com gastos com pessoal não pode ser superior a 54%, e o limite prudencial 51,3%, então se atingir mais do que 51,3% não pode contratar pessoal fora a menos que não seja substituição, não pode haver aumentos. E o percentual realizado no final do primeiro quadrimestre de 2025 foi de 37,98%. Então, ele está bem abaixo do limite máximo ali. Também a gente pode observar pelo gráfico aqui que lá no primeiro quadrimestre de 2024, aqui seria o terceiro quadrimestre de 2024, estava... Desculpa, primeiro quadrimestre. O primeiro quadrimestre de 2024 estava 42,54. Depois ele caiu para 39,96. No terceiro quadrimestre, 39,26. E agora, no primeiro quadrimestre de 2025, 37,98%.
Despesas com manutenção do desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção do desenvolvimento do ensino para fins de apuração do limite mínimo constitucional totalizaram no primeiro quadrimestre um montante de R$ 5.800.000, correspondente a 22,44% das receitas constitucionais legais. Então aqui também ele está abaixo do mínimo necessário, né, a ser aplicado pela educação, mas isso aqui vai evoluindo durante o ano, vai chegar lá no final do ano, para superar o limite mínimo. Então, o percentual apurado em relação ao ano demonstra apenas o montante de despesas liquidadas no período, né? E a obrigatoriedade da aplicação é 25%, de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, é anual, o que vai naturalmente aumentando durante o ano. Despesas com ações de serviços de saúde. Os gastos com saúde atingiram no primeiro quadrimestre de 2025, para fins de apuração dos limites da LRF, um montante de R$ 4.500.000, o que corresponde a 17,26% da receita líquida sobre impostos constitucionais e transferências constitucionais e legais. A obrigatoriedade, então, da Constituição de aplicação no mínimo 15% estabelecido no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a emenda constitucional 29 de 2000, a qual pode ser cumprida até o terceiro quadrimestre, embora o município já tenha liquidado R$ 589.000 a mais do que o mínimo exigido. Sobre as dívidas. Então, o saldo da dívida consolidada apurado no primeiro quadrimestre de 2025 atingiu um montante de R$ 21.400.000. Esse valor, deduzido da disponibilidade de caixa de R$ 24.500.000, demonstra que a dívida consolidada diminuiu em relação ao exercício de 2024, passando de 21,6 para 21,4, devido ao pagamento das dívidas e também por contrair e também não houve repasse de mais empréstimos, né, nesse período. Já está sendo feito procedimentos de contratação agora novamente, então a tendência é aumentar a dívida, mas ainda ela está dentro do limite, né, cujo o comprometimento, né, em relação à receita corrente líquida não pode ultrapassar o limite de 120%. Observa-se que no primeiro quadrimestre de 2025 o limite está abaixo do máximo estabelecido, e ainda ele está, o limite da receita corrente líquida está negativo, 1,40, quer dizer, tem mais disponibilidade de caixa do que dívida para pagar, isso considerando de uma forma geral, né? Resultado primário e nominal. O resultado primário tem por finalidade a demonstrar a capacidade do município de honrar os pagamentos de sua dívida. Através dele, demonstra seu grau de autonomia do município para, utilizando as suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar com os pagamentos das suas despesas correntes, inclusive as de pessoal, das suas despesas de capital, aí incluídos os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de operação de crédito, de alienação de bens, e não incluem as despesas de pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Então, tudo que for dívida, venda de bens, ele não entra nesse cálculo, no cálculo das receitas e despesas. Então, o resultado primário ajustado para o primeiro quadrimestre de 2025 foi de R$ 2.400.000, para uma receita primária de R$ 34.300.000 e em contrapartida de despesa primária de R$ 31.800.000. A nossa meta de resultado primário é R$ 3.518, porém isso também tem que ser atingido até o final do ano. O resultado nominal mostra a variação da dívida fiscal líquida entre dois períodos. Comparado ao saldo em 30/4 de 2025 com o saldo em 31/12 de 2024, nota-se que a variação da dívida fiscal líquida ajustada foi de R$ 1.400.000, maior que o último quadrimestre de 2024. Finalizando aqui a parte das despesas e outros relatórios da responsabilidade fiscal, agradeço a todos que estão nos acompanhando
e passo a palavra para a nossa secretária fazer a conclusão. Então, diante do exposto, né, nós podemos concluir que no final do primeiro quadrimestre de 2025, registrou-se uma receita total realizada no valor de 35 milhões e a despesa total empenhada no valor de 47 milhões, o que resulta em um déficit orçamentário até o momento, porque é comparado o valor recebido com o valor empenhado. Então, existem muitos empenhos, né, como já dito, que serão liquidados durante esse ano e a tendência é sempre buscar o equilíbrio. Os gastos com o pessoal se comportaram abaixo dos limites constitucionais. As despesas com saúde estão acima do limite constitucional mínimo, que é de 15%, e da educação, ela está em 22,44%, sendo que obrigatória 25%. Esse percentual no primeiro quadrimestre se dá porque a despesa com a educação ela começa a partir do ano letivo, né, que é em fevereiro. Então, por isso que durante esse período de 4 meses, o percentual da educação é um pouco abaixo do mínimo exigido. E deverá chegar a ultrapassar o mínimo obrigatório nos próximos meses. Os resultados alcançados, eles demonstram a situação econômica financeira sólida, mantendo um equilíbrio fiscal do município de Ipiranga. Aqui finalizamos nossa audiência pública e agradecemos todas as pessoas que nos acompanharam e as que ainda irão assistir a gravação. Obrigada.